Opa, de novo eu aqui naquele parque de sempre, com o som ambiente, né? E hoje eu tenho algo pra falar. Eu vou tentar, eu vou detalhar o quão genial é essa obra e meio que eu vou tentar fazer uma transliteração semiótica da subjetividade do que eu entendi sobre Neon Genesis Evangelion. Neon é neo ou novo. Gênesis ou Gênese, a origem do desenvolvimento dos seres. Evangelion é Evangelion, ou seja, a doutrina dos ensinamentos de Jesus ou Deus. Esse anime é muito mais do que uma luta entre robôs gigantes. É uma Cosmo barra Teodiceia. Eu não sei se eu tô empregando errado, porque Cosmo Odisseia é diferente de Teodiceia. Teodiceia tenta explicar o problema do mal proposto talvez por Epicuro, né? E Teodiceia ou Cosmo Odisseia é meio que contrariando, dizendo que a moralidade ela não tem nada a ver com leis universais. Mas basicamente o Evangelion explica sobre isso, explica sobre essas coisas e o problema do mal e como essas coisas, essas leis morais não tem nada a ver com a moralidade. Começando antes pela estética iconográfica tomada pela temática futurista cyberpunk e religiosa, como a árvore da vida sefirótica, uma teosofia da cabala, o gnosticismo, né? O cristianismo, o judaico-cristão, essa simbologia, as cruzes e as inúmeras referências a diversas religiões, tanto na estética quanto na narrativa, né? A forma de construção realística dos robôs, a demonstração tecnológica e termos científicos mostra que Evangelho se sobressaiu se sobressaiu sobre as outras obras lançadas naquela época. A história começa mais ou menos assim. Há 4,6 bilhões de anos antes de Cristo, havia uma raça alienígena chamada de a primeira raça ancestral, cujo o planeta estava se tornando gradativamente inóspito e para perpetuar a sua raça, ele fundiu as populações que integravam o seu mundo em uma criatura para cada mundo. E essas fusões ficaram conhecidas como sementes da vida e foram enviadas através de naves esféricas para outros planetas no universo para recomeçar a sua existência. Isso pode ser uma referência ao livro Eram Deuses os Astronautas? E na Terra chegou uma semente da vida chamada de Lua Branca, o Adão, que era o fruto da vida. E outro ancestral veio para parar na Terra. Desculpa, eu tô lendo, só que eu sou muito burro lendo, então foi mal pela dislexia, não é dislexia. E outro ancestral veio parar na Terra, a Lua Negra, Lilith, o fruto do conhecimento. E ela veio com tanta violência que arrancou uma parte da Terra e formou a Lua, e esse foi o primeiro impacto. Nessas naves continham uma lança de Longinus, que é uma lança inteligente que faz referência à lança que perfurou as costelas de Jesus, e também vem os manuscritos do Mar Morto, que é tipo um manual. Mas não era permitido que dois ancestrais colonizassem o mesmo planeta. A lança de Longinus veio exatamente para controlar esse tipo de situação, mas a lança que veio com a Lilith se perdeu no seu impacto, e Adão teve que pagar o preço, que era de Lilith, e ficou em modo inercial indeterminadamente, o que parou a proliferação do tipo de vida de Adão, os anjos. E eles ficaram em formas embrionárias, e sem o Adão, o sangue da Lilith escorreu, gerando a água, os oceanos e a sopa primordial nele. Depois ele viria a ser conhecido como LCL,
ou seja, os oceanos e a sopa primordial nele. No ano 2000, uma expedição liderada pelo Katsuragi no Polo Sul, na Antártica, eles fizeram vários experimentos com Adão, que permanecia adormecido pela lança de Longinus, que o empalava, e criaram a primeira armadura Eva para contê-lo. Quando eles conseguiram despertar ele e colocaram um humano numa cápsula dentro do Adão, após a retirada da lança, ele explodiu, restando uma forma embrionária de si mesmo, e disso nasceu Kaoru Nagisa, considerado por alguns o alter ego de Adão. Ele é o receptáculo da alma de Adão, e ao retirar a lança de Adão, e eles acabam causando o segundo impacto, que é um tipo de anticampo AT, que pode desfazer qualquer campo AT, e transformar os Lilins em LCL, o ponto central da trama. Tá, o campo AT é basicamente a barreira, o que forma o ego. É basicamente o que está dentro e o que está fora. E o anticampo AT seria esse desfazer o invólucro do ego, desfazer o corpo, esse ente. Os Lilins são descendentes de Lilith, os humanos. No caso, a Lilith é considerada a rainha dos demônios, do mal, né? Então a gente é herdeiro desse mal. Evangelion se passa em Neo Tóquio 3. A NERV é uma organização paramilitar especial criada para combater os anjos depois do segundo impacto, e é a organização responsável pela criação dos Evangelions. O principal QG está localizado logo abaixo de Tóquio 3, dentro da caverna Geofront, que foi feito na lua negra de Lilith. Ela colidiu violentamente com a Terra, provavelmente há 4 bilhões de anos atrás, no evento chamado de Primeiro Impacto. Isso criou a Lua, e a partir disso, ela criou a sopa primordial, onde estariam os primeiros seres humanos. E acima da NERV está Sili. Sili em alemão é alma, que é uma organização religiosa que contém os manuscritos do Mar Morto. O Gendo Ikari faz parte dessa organização também para realizar o seu desejo do procedimento de instrumentalização humana, que é para tornar todos os humanos uma consciência coletiva. Na nova série de filmes Rebuild of Evangelion, a NERV é obrigada a seguir o Tratado do Vaticano, um tratado que restringe o número de evangelhos operacionais de um único país e que pode controlá-la a qualquer momento. Os Evas surgiram a partir de Adão, assim como está na Bíblia, que a Eva nasceu das costelas de Adão e ela é a mãe de toda a humanidade. E o piloto precisa ter uma conexão neural, e isso faz com que o piloto sinta a dor física do Eva, que é uma máquina biológica que tem uma armadura que contém os seus poderes. Ou seja, é uma extensão de ego. Assim como a gente estende o nosso ego para os objetos. Os seres humanos derivam de Lilith, considerado por muitos que foi a primeira mulher criada por Deus e que rejeitou Adão, assim como a Rei fez com Gendo Ikari. O piloto fica numa espécie de útero, o LCL é o líquido amniótico, e os Evas só funcionam com a energia proveniente do cabo umbilical, e em casos de emergência ela pode usar ele pode usar uma bateria interna. Cara, acabei me repetindo. Uma bateria interna que funciona em 5 minutos, num gasto mínimo, e 1 em força máxima. Mas se ativar o modo Berserk, ele age sozinho, sem precisar de nenhum dos tipos de energia. No dogma central há um bio-supercomputador chamado MAG.
que contém 3 aspectos da Dra. Naoko Akagi, a mãe de Dra. Ritsuko Akagi. O supercomputador tem partes de Melchior, que é ela como cientista, Baltazar, ela como mãe, e Gaspar, ela como mulher. O Mag é o que transfere a alma da pessoa para o Eva. Ou seja, um transhumanismo, transferência de consciência. Ele também opera as funções do Eva para o painel da Nerve, o Mag que toma as decisões políticas do Japão, e ele dá deduções extremamente precisas sobre as probabilidades de vencer os anjos. Há lugares no mundo que possuem seus próprios Mags. São Mag 2 em Mitsuru e Matsushiro no Japão. Mag 03 Berlim na Alemanha. Mag 04 Massachusetts nos Estados Unidos. Mag 05 Hamburg na Alemanha. Mag 06 Beijing na China. Beijing, sei lá, eu provavelmente pronunciei tudo errado porque eu sou burro. As partes do Mag representam as instâncias psíquicas, sendo a mãe o superego, a cientista o ego e a mulher o id. Ou seja, a mulher é o id, o desejo sexual, a cientista é aquela que reprime, que basicamente diz ao id o princípio de realidade, que diz ao princípio de prazer para ele se controlar, e o superego, ela como mãe, a que controla, a que diz e ordena. Os anjos nascem com um núcleo que lhes proporciona energia infinita, chamado de S.2, ou supersolenoide. Os anjos só aparecem perto da base da Nerve, pois a Lilith está lá embaixo e eles têm como instinto natural tentar ir até ela para causar o terceiro impacto e extinguir a individualidade e os campos ATs. Os campos ATs seriam a personificação da individualidade, ou campo de terror absoluto, que todos têm em seu coração, e é uma referência ao dilema do porco-espinho do filósofo Arthur Schopenhauer, que diz que no inverno os porcos-espinhos tentam se aquecer do frio, se encostando, mas logo se afastam, pois se ferem mutuamente com os espinhos uns dos outros. E o campo AT é o medo que temos de nos conectar com outras pessoas para não nos machucarmos. E Shinji caminha para superar o complexo de Édipo e o dilema do porco-espinho, vendo Narei um ideal romântico e rivalizando com seu pai, tendo ciúme da relação afetuosa de ambos. No filme do Evangelion, o Mar de LCL é ao mesmo tempo o sangue de Lilith e a sopa primordial. É como diz na Bíblia: do pó viemos e para lá retornaremos. Nós viemos de uma consciência primordial, que é o todo universal, já que a matéria que compõe o nosso corpo é a mesma do começo, entre aspas, do universo, que virou poeira de estrelas e virou pó, do começo do universo que virou estrelas e virou pó, e entre aspas também, e nós nos tornamos o Luca, o último ancestral em comum. Eu acho que em inglês é Last Ultimate o Ancestor, sei lá, não lembro, que se dividiu em várias consciências, vários seres, e nós carregamos essa força vital, uma ânima. Ânima vem do grego alma, um conatos. Ela pode ter vindo por meteoros, como diz a hipótese da panspermia cósmica. Pan é tudo, espermia deve ser do esperma, da semente, e a hipótese de Gaia. Personagens: Rei Ayanami, a primeira criança, piloto do Eva, unidade 00, ela é apática e possui vários clones, para onde eles transferem a alma, que é parte da Yui Kari, feito com as células de Lilith. Asuka
Langley Soryu. A segunda criança, piloto do EVA Unidade 02, ela é arrogante e uma excelente piloto de EVA. A Asuka teve traumas por sua mãe considerar mais uma boneca do que a sua própria filha. E ela odeia a Rei por ela ser praticamente uma boneca. Shinji Ikari. A terceira criança e piloto do EVA Unidade 01, ele é medroso e melancólico. No episódio 20, acho que é no episódio 20, ele se dissolve em LCL. O processo da Solution alquímico. Carl Gustav Jung, que enfatiza a importância da jornada individual em busca do si mesmo, o processo de individuação. Basicamente é isso. Tem muita referência à psicanálise, a Carl Gustav Jung, do inconsciente coletivo, do consciente coletivo, até do Lacan, do Freud principalmente. O LCL é o que permite o piloto ficar mentalmente conectado com a sua unidade evangelho. É a mesma coisa do processo embrionário de quando você está dentro do útero da mãe. Isso pode representar o transtorno de despersonalização e depois ele renasce com novas compreensões sobre si mesmo e sobre os outros. E ele sente o cheiro da sua mãe, pois foi lá que ela se dissolveu também. Basicamente, o líquido amniótico é o que alimenta o filho e conecta ele com a mãe, a partir também do cordão umbilical, né? Há um princípio de correspondência entre o micro e o macrocosmos, que mantém a mesma essência, como os átomos para esses sistemas solares, como galáxias que possuem seu satélite, ou seja, galáxia satélite, e elas giram em torno de um buraco negro super ou hipermassivo, redes neurais que se parecem com teias cósmicas e neurônios quando se conecta com outros parecem galáxias expandindo. Entre a guerra externa e a guerra interna do Shinji, que no fim parece ser a mesma coisa, como no diálogo de Krishna e Arjuna, que compõem o livro Bhagavad Gita, que é só uma pequena parte do Mahabharata. Toji Suzuhara, a quarta criança, era para ser o piloto do EVA Unidade 04 se o EVA não perdesse o controle e fosse morto pelo EVA Indume Plug, que é um modo automático do EVA de agir, e o EVA acaba entrando em modo Berserk e mordendo o plug de entrada, que é onde fica o piloto no episódio 17. Ele é o amigo do Shinji que bateu nele nos primeiros episódios. Kaoru Nagisa, a quinta criança que iria pilotar o EVA Unidade 05, um anjo que se apaixona pelo Shinji. Ele foi morto pelo próprio Shinji a pedido dele mesmo. Foi tipo um ato de abnegação do Kaoru. A única pessoa que amou o Shinji de verdade no anime inteiro. Gendo Ikari, o pai ausente do Shinji que controla a Nerve. Não merece muito detalhe, né? Misato Katsuragi, comandante da Nerve. Kensuke Aida, outro amigo do Shinji e do Toji. Ritsuko Akagi, a cientista que auxilia o pessoal da Nerve. Maya Ibuki, uma assistente da Nerve. Kawozu Fuyutsuki, um dos membros da Silly. Hikari Yoraki, representante da sala do Shinji. Ryoji Kaji, o par romântico da Misato. Nome dos anjos em sequência de aparecimento, angiologia. Adão, Lilith, Sanchel, Ramiel, sei lá, eu vou pronunciar errado provavelmente. Gagiel, Israfael, Sandafon,
Matarael, Sarraquiel, Iriel, Leliel, Bardiel, Zuruiel, Arael, Armisael e Tabris. A concepção que eu tive do último episódio de Evangelion é que realmente aconteceu o procedimento de instrumentalização humana através da percepção filosófica do Shinji e que ele pode se enxergar nos outros e aceitar, mesmo depois de fazer a coisa mais horrível da sua vida, que foi matar o amor da sua vida. Eu repeti vida 2 vezes sem precisar. Ele chegou numa espécie de nirvana. Os anjos têm um núcleo e ele é o super solenoide, que dá energia infinita para eles. No último episódio, quando o Shinji passa a se aceitar e aceitar os outros eus que existem na sua mente, começa a se unir. Ou na mente que existe o Shinji que existe na mente de outras pessoas também, né? A realidade de negatividade que ele criou em volta dele começa a quebrar do mesmo jeito quando eles matam um anjo, que representa a força que encaramos os nossos problemas, uns maiores do que outros. Basicamente começa a se rachar, né? Como se fosse é uma metanarrativa, uma metalinguagem. A tela começa a se rachar e o Shinji começa a ver. Ele sai da caverna de Platão, basicamente isso. Isso é a morte do ego, da negatividade, dos pensamentos obsessivos. A individualidade se dissipa, não há separação do ser, do sujeito com o universo, o objeto. Estar iluminado é cessar o desejo, é ver o universo no qual, na verdade, todos os seres estão interrelacionados e são interdependentes. Evangelion é referente à bomba no Japão. Ele é uma metáfora para a vida. A autopreservação de Shinji ao decidir se ia ou não pilotar o Eva e se colocar em risco por algo maior. Querer ter pessoas, mas não se conectar com o medo de se machucar, estar entre 2 extremos, ser criança e ter a maior das responsabilidades dos adultos, ser fraco mas salvar o mundo, ser rodeado de garotas mas não poder possuí-las, ser medroso mas tendo coragem, simplesmente uma enantiodromia, uma ambivalência. Evangelho é uma reflexão ontológica profunda sobre a despersonalização constante, o sentimento de não pertencimento e injustiça, ser visto como objeto, ter traumas de guerra. O Shinji é muito autêntico quando ele contraria as expectativas de todos que estavam assistindo o primeiro episódio. Ele não deseja tornar-se instrumento, usar a razão instrumental, pois ele é emocional. Ele quase é um pacifista, quase, que é obrigado a ceder para a agressividade. Ser coagido a isso é o mesmo que perder a sua individualidade por causa do egoísmo de outrem. Somos fragmentos da humanidade e ao integrar ao todo somos totalidade. Não há um dentro e fora, sujeito e objeto, transcendência e imanência, a priori e a posteriori. A tecnologia excessiva é uma nova torre de Babel que faz com que os seres humanos tentem chegar aos status de Deus e são punidos por isso. Gendo utiliza a chave de Nabucodonosor para superar a sua própria humanidade. Todas as subjetividades em conjunto formam uma supra-objetividade, além de todas as consciências individuais. A soma é maior que todas as suas partes. Todos querem se conectar, porém ser vulnerável a esse ponto é doloroso. O ego é a barreira protetiva que separa você do mundo. O mundo se divide em debaixo da minha pele e o em volta dela. Quando o ego se dissolve e se estende, ele vira objeto, Eva ou mundo. O corpo
O corpo está toda hora trocando informações com o ambiente, o sujeito vira objeto e o objeto vira sujeito, do inorgânico para o orgânico. Relacionamentos interpessoais estão relacionados com a relação intrapessoal, assim como o interpsíquico e o intrapsíquico. E se todos se tornam um só, não há certo e errado, bom e mal, profano e sagrado, feliz e triste, só é o ser puro. Evangelion simplesmente personificou a mente de alguém com o quadro depressivo maior, para que outrem conseguisse perscrutar a essência da sua psique. Os 3 personagens principais têm perdas forçadas e muito marcantes. O Shinji é forçado a perder a sua mãe e é abandonado pelo pai. A Asuka é forçada a perder a sua mãe e a sua inocência, tendo que crescer mais rápido. Eu não sei porque eu adiciono plural sem querer. E Rei é um clone da alma de Yui Ikari, que é forçada a perder as memórias toda vez que morre e foi criada para nunca ter noção das emoções. Isso cria um conflito existencial na sua alma pela sua necessidade / desejo de conexão. O Shinji representa a depressão, a introversão e retração. Ele é implosivo. Enquanto a sua enantiodromia, ou seja, extremo psicológico oposto, é a Asuka, pois ela é explosiva e expansiva. Ela parece ser histriônica / borderline. A Rei é a representação da apatia / niilismo passivo. No fim, o Shinji propõe um amor fati / niilismo ativo. Asuka e a Misato provavelmente sofreram abusos sexuais. Eu discordo disso, mas eu só quis pontuar porque faz sentido um pouco, pois elas exibem comportamentos parecidos, como a catatonia da Misato depois de um complexo de Eletra projetada no CAD. A nível simbólico, nos importamos muito com o significado que atribuímos para as coisas, mais do que elas são na realidade. Eu não sei se existe uma realidade, para mim não existe realidade objetiva, mas de certo modo existe um consenso entre realidades. E não sobre aquilo que representa como situação individual, como átomo, mas sim como totalidade / conjunto de acontecimentos e bagagens inconscientes, quando se torna molécula. E você não sabe basicamente o conjunto total daquilo. Já percebeu como as coisas nunca são sobre o fato em si, e sim sobre tudo que afunilou, acumulou e reprimiu? Nunca sobre o fenômeno, mas sobre todos os seus fragmentos e epifenômenos. O sentido tem muitas coisas em volta dele que são imperceptíveis. Não importa a morfologia que se tome, o citoesqueleto e a pluripotência das células troncos do organismo de Evangelion, as formas diferentes que a obra assume, mas a essência é mantida. Estou falando isso em relação ao anime, ao filme do anime e ao Rebuild. A Rei é como o paradoxo do barco de Plutarco, que é também de Teseu, que ao fim da viagem todas as suas peças foram trocadas, porém ainda tem o modo de ser de um barco. Mesmo ela mudando de clone, a alma continua sendo dela. A Rei é uma representação do nada simbólico. E também tem algo meio platônico nesse bagulho, que ela perde a memória, aí ela tem que meio que relembrar a reminiscência, a anamnese, né? O negócio do Platão, da alma que sai do corpo, a metempsicose. A Rei A Rei é uma representação do nada simbólico, uma não entidade, o mal entendido que faz que o público fez. Quando o Shinji se sacrifica para salvar ela no segundo filme do Rebuild, é uma tentativa de tirar ela do vazio, mas
ele acaba se sacrificando e caindo no vazio, e sendo consumido pelo escapismo e niilismo, pois ele está tentando salvar a idealização superficial, fazendo uma metanarrativa criticando o público que não havia mudado, pois eles temem a mudança, como quem não gosta de ver amigos de infância se tornando outras pessoas, já que é difícil lidar com a falta de controle. A gente tende a não querer ver e não querer entender a mudança de outras pessoas, porque o cérebro ele tende a economizar energia, ele quer economizar energia. Então pensar excessivamente não é produtivo. Então as pessoas tendem a não querer pensar e não querer refletir sobre a mudança de outras pessoas, nem sobre a sua própria, basicamente. Hideaki Anno travou uma luta contra o escapismo e a fuga da realidade, mas o que provocou o efeito contrário, os fãs submergiram em mais escapismo. Assim como Jesus, que tentou mostrar o caminho de amor ao próximo e ele morreu pelo próximo que ele amou. Todos têm um pedaço do céu consigo. Todos têm um pedaço do céu consigo. E o terceiro impacto seria o apocalipse, que levaria os seres ao céu, reunindo a todos. Ou de um jeito menos romântico, as bombas que foram jogadas fez com que o Japão tivesse que reconstruir a infraestrutura econômica do país e, consequentemente, eles tiveram que se tornar mais próximos uns dos outros para realizar essa função, sendo um Chevirati Killing, sei lá, mudando o contexto sociocultural do Japão para um Tikkun Olam. Basicamente, Chevirati Ha-Killing é do hebraico, eu acho que é a quebra do vaso, a quebra do receptáculo, a quebra disso do mundo. E o Tikkun Olam é a reconstrução do mundo, sei lá, o portão da eternidade, não, alguma coisa com eternidade. Inclusive tem uma pintura do Van Gogh, que é um velho que era um soldado de guerra, um negócio assim, que ele fica com as mãos na cara assim, e Van Gogh faz uma interpretação que ele está no portão da eternidade. Ou seja, ele dá um contexto meio metafísico, meio positivo para a negatividade dele. E o Shinji, inclusive, tem uma como é que se fala? Ele tem um momento que ele fica na cadeira igual esse velho, que pode ser uma referência. Eu vi isso no canal da Laura que faz umas review e análise de uns filmes, faz umas análises bem profundas. Um retorno ao útero de Lilith, e seu líquido amniótico da sopa primordial seria de acordo com a pulsão de Thanatos, ou seja, a pulsão de morte, querer chegar ao estado inercial, né? Eu não sei se eu atribuí uma característica correta à pulsão de Thanatos, esse lado meio inercial da vida. Mas quando o Shinji aceita ser rejeitado, a mudança, as mágoas, as vontades, os desejos individuais que causam dor, pois é só assim que há algo. Boa tarde. Pois só a tristeza se obtém felicidade. Uma intensifica a outra na balança barra pêndulo. Só há o bem porque há o mal, só há luz porque há sombras. Só há objeto se tem sujeito, só há integração se há fragmentação. Isso é uma escolha que caminha para a pulsão de Eros, ao afirmar a vida aceitando a crua realidade. Talvez cruel, talvez afável, visceral no seu ódio, visceral no seu amor. Será que é o individualismo que nos torna egoísta ou o egoísmo nos torna indivíduos?
Eu não sei nem se é errado dizer ou apontar que Evangelion parece uma crítica nietzschiana da, da, do apelo para a metafísica. Um homem em sua devota solidão apela para a metafísica. Essa obra é construída e constituída por muita oniricidade, essa psicodelia, esse nonsense, dadaísmo e absurdismo. Essa forma poética de olhar o vazio e o vazio olhar de volta. E a gente nomear o vazio de Deus, a gente nomear o vazio com qualquer coisa. A gente é impelido por esse vazio a seguir os rumos, as nossas objetividades. Essa falta de sentido inerente à existência que faz com que a gente atribua sentido. Esse é o lado bom, porque tipo, essa ilusão que a gente cria, a gente dá vida para ela. A ilusão ela não cria vida a partir do nada. Ela é algo que se cria, é um tupá, uma egrégora. A partir de várias concepções se cria isso. Nada do que a gente vive e vivencia é algo que dá para considerar normal. É tudo absurdo. Olhar para uma tela onde emite fótons, onde emite som, onde é um pedaço, vários pedaços de minérios, de outras coisas que emitem uma imagem, um software, uma coisa. É tudo absurdo, não existe nada coerente. Esse lance do pessoal pegar a lógica, eu vou atribuir tal ficção à lógica tal. Tá, tudo bem, faz sentido você analisar a obra e dizer que em determinados momentos ela fura com a lógica que ela cria. Isso é coerente. Mas a obra ela cria suas próprias regras, ela não tem que seguir uma regra, porque é tudo absurdo, nada precisa ser coerente. Esse criticismo vazio, eu acho que quando você vai ver uma obra, em primeira instância você tem que realizar a suspensão do juízo. Você tem que ter uma postura meio fenomenológica nesse sentido. É muito louco. E Evangelion fala sobre tudo isso, sobre o hinduísmo, sobre a falta de sentido. Tipo, dá pra você conectar a sua subjetividade com a subjetividade de outras coisas. E como tudo tem uma estrutura relacional, uma estrutura que conecta com outras, os objetos eles não fazem essa noção de casualidade. Então não precisa dele. Então eles não sabem que a gente atribui essas características, tipo o início de um universo, é uma característica humana. Os objetos não sabem o que é eternidade, o que é começo, o que é fim. Tipo, uma coisa se movimenta no espaço e no tempo, que são a mesma coisa. E, por exemplo, o início dela é quando ela tá prestes a cair. O fim é quando ela pega e bate no chão, ou quebra, sei lá. A gente conectou a primeira ocasião, o primeiro caso, com o último, e com as sequências de fatores, de subdivisões entre esses fatores, e a gente diz que isso tem uma coerência, mas é só uma coerência atribuída a partir da psique humana, da estrutura mental, da estrutura psíquica que o ser humano tem. Essa pulsão de Eros, essa integração do sentido, esse vazio. É por meio do vazio que dá para gerar as outras coisas. E portanto, eu declaro Evangelion como a melhor obra de todos os tempos. E não tem como superar, isso, não tem. Você pode, tipo, você cria uma estética parecida.
tá, sei lá. Vamos ver. Ó, não tem muita coisa tão revolucionária quanto, não tem uma coisa tão esplendorosa quanto. Porque você pega Schopenhauer, pega Freud, pega Nietzsche, pega, sei lá, talvez Weber, eu não sei, crítica social, marxismo, sei lá. E você junta em uma obra. E tem como dizer que isso não é profundo? Se você diz que isso não é profundo, é porque você não tem nada na cabeça, só ticaracatica, meu. Se você estuda o mínimo de filosofia, se você entende o mínimo de qualquer coisa, você vai entender o nível de profundidade sobre isso. E tipo, você não precisa negar o simbolismo. Não, você pode negar a ideia de Deus, a ideia dos anjos, a ideia, até a estética, sei lá. Mas você não pode negar o simbolismo e a marca que o Evangelion deixou, a religião, tô falando, o simbolismo que Evangelion marcou na sociocultura, né? Em tudo isso. Todo lugar, até quando você é ateu, é porque você está se contrapondo às ideias da religião e não o contrário. Então é muito louco. Meio que a gente foi lançado no mundo, né? Esse lance do Heidegger, de Dasein e do ser lançado no mundo, né? A vida é uma condição, ela não é uma escolha. Mas a partir daí você pode escolher as suas coisas. Existe o ser e existe o ente. O ser seria quase metafísico, ontológico. Basicamente o ser é a profundidade, a essência, a inteléquia dentro da gente. E o ente é um invólucro material, esse significante, essa parte mutável, sujeito à morfologia, à colisão de formas, de momentos embrionários e momentos de desenvolvimento. E conversa muito com essa questão da adolescência, de tipo ser, como é que é? A simbologia do pilotar o Eva, a simbologia do ser ativo, ter uma ação com que você esteja vulnerável o suficiente para que outras pessoas julguem como eles bem entenderem. Mas aquilo não diz sobre a essência do ser, só diz sobre o ente, o invólucro material. A morfologia fadada à mudança. Você decidiria pilotar o Eva, mas eu não seria por elogios, não seria em oposição ao medo do que vão dizer. Teria que ser algo mais profundo do que isso. O maior medo das pessoas é de não ser entendido, de falta de tato. Tem um episódio que se chama fase oral, que basicamente é os estágios psicossexuais do Freud, onde ele fala da fase oral, fase anal, fase... Aí tem o negócio do Édipo, esses negócios, a Electra. E tem essa questão, quando você acaba tendo um desmame muito rápido da sua mãe, você acaba perdendo essa conexão, você tem medo de se conectar. E esse é o dilema do Shinji. Algo que Schopenhauer fala, né, sobre o medo de não ser entendido, porque quando a gente tá com outras pessoas, a gente orbita em volta da pessoa, mas a gente nunca de fato entende, encosta, e é porque é tudo essa repulsão elétrica,
Até a física quântica mostra que o seu campo AT, essa falta de, de tato das coisas entre você e as coisas, o tato, a percepção dos sentidos, a percepção cerebral do sujeito para o objeto faz um tato meio fenomenológico, algo assim que realmente você encosta na sua própria essência. Só você entende o que você é e só você pode julgar quem você é. Mas com os outros eus da cabeça de outras pessoas, e quando esse eu dentro da cabeça da outra pessoa funde com o eu dentro da sua cabeça, ou seja, a sua autoimagem, ele vai corromper a forma que você se vê, vai corromper essa idealização, essa forma de se enxergar. Porque se existe um número kantiano, se existe uma coisa em si, um universo independente da consciência, o espelho, quando você olha para o espelho, não é você ali, é a forma que você se percebe no espelho. Não tem como existir você, porque você morfologicamente está sempre se mudando. E é esse apego ao ego, essa loucura, né? Tipo, até esqueci o que eu tava pensando. Tipo, sempre que alguém diz algo sobre você, ele tá dizendo sobre algo especificamente num ponto do tempo, uma partícula do espaço-tempo, não é a totalidade do que você representa, não é quem você é só um momento, sei lá. Porque no fim a gente só tem acesso ao ente, aos fragmentos, à aparência dos outros. A única essência que a gente pode ter é a nossa essência, é saber quem que a gente é, como que a gente se constrói, para que a gente veio, para onde que a gente vai, o que a gente. Todas essas respostas para mim se resumem ao universo. A gente foi o universo, a gente é o universo e a gente vai ser o universo, a gente vai para lá, a gente veio de lá. É tudo isso, essa eterna transformação. Isso é uma beleza, isso é a beleza. E da minha percepção individual, eu fico tipo, caralho, muitas pessoas não entendem o que eu quero dizer. E isso me frustra como ego, como individualidade, porque eu quero ser entendido, eu quero ser amado. Todo mundo tem carência, todo mundo tem vários eus, essa fragmentação de tudo, essa psicologia. É muito complicado porque eu tô tentando estabelecer signos e atribuir palavras, mas escrutinar esse sentido, essas palavras, é muito difícil deixar palatável uma transliteração do que eu como indivíduo quero dizer. Não é palpável esse significante ir até a sua subjetividade se tornar significado. Já foi impregnado por outras coisas derivado da sua existência. E agora eu tô tendo uma experiência somatosensorial com uma formiga, com formigas passando pela minha perna, e eu como indivíduo, eu sinto vontade de me mexer, de matar elas, mas eu como totalidade, eu sei que ela também é parte de mim, eu sou parte dela, a gente é algo. E eu sei que é uma percepção meio maluca, meio doida, mas faz sentido, e eu não assumo ela, eu não tomo ela como parte da minha vida, porque se precisa eu mato uma formiga, eu mato uma barata, sei lá. Se for por autodefesa, o meu ego vai matar até outra pessoa pra eu não ter que morrer. Então é muita coisa, é muito difícil tudo isso, é muito
complicado lidar com todas essas coisas, com a dor, com o somatosensorial, com a falta de humanidade das pessoas. É muito doloroso, é muito assimétrico tudo isso. Não existe reciprocidade, não existe objetividade. A objetividade seria um consenso entre as subjetividades, mas toda subjetividade tem uma proporção, e isso já é assimétrico. A objetividade seria algo que não assimétrico, algo imutável, independente da consciência, porque é imutável, não depende da mudança que a consciência faz. Então é muito louco e eu nem sei o que falar, porque é impalpável, é inexplicável, inenarrável tudo essas questões do ego, da dor, da consciência, de ser. Então, basicamente, o que eu queria dizer é que se você é todas as existências, não existe algo errado ou certo. Então, isso é a cosmodiceia. Não há moralidade inerente, não há esse tipo de coisa. Então, é a gente que atribui moralidade às coisas. E é uma teodiceia ao mesmo tempo, porque explica o problema do mal. Se somos todas as existências, não existe um exato mal, pois a gente não é o ego, a gente não é isso, esse invólucro de carne, a gente é a totalidade. Mas, isso, assumindo da perspectiva individual, não tem como assumir isso como verdade. Não tem como, da cognição, dizer isso. Eu até esqueci o que eu queria dizer no início. E quando eu fico bravo com outra pessoa, às vezes eu tô projetando coisas dela que eu faço e que eu sou, e portanto eu fico bravo comigo, me projetando nela, e eu viro uma sombra, eu tô projetando minha sombra, porque coisas ruins que eu nego em mim, mas eu não vejo em mim, porque tá oculto, é uma sombra. E isso acaba que a gente odeia a gente nas outras pessoas. Eu acho que tudo é meio que uma projeção do eu. E é toda essa loucura de se projetar nas coisas. Quando você ama alguém, é porque essa pessoa tem partes de você. Você ama a si mesmo na pessoa. Talvez seja meio egoísta, mas tem sentido. E talvez num podcast futuro eu explique toda essa ideia. É porque eu tô eu já tenho todo o material necessário para responder essa parte, mas eu não vou responder, não sei porquê. Mas a pessoa, quando ela sai da caverna e ela entra no seu interior, ao fechar os olhos para as sombras, ela se ilumina. É quando ela se acostuma com a oficina da consciência primeira, desprendendo da mera aparência do dever. Sabe quando a gente acorda e não aguenta olhar a luz das lâmpadas, ou quando a gente nasceu que a gente ficava com os olhos fechados por causa que a luz era muito forte? A gente saiu da caverna. É esse laço. O cordão umbilical era o fio de Ariadne que foi cortado. Agora você se perdeu no mundo. Nossa senhora, essa foi uma metáfora muito foda. Eu não acredito. A gente tá sempre se esforçando pra sair da caverna. E tipo, é muito louco tudo isso, eu não sei nem explicar, tá ligado? Provavelmente essa foi a análise mais profunda de Evangelion. Não vai ter outra, não vai ter.
sim, eu sou arrogante e não vai ter outra análise mais profunda de Evangelion do que essa. Tipo, eu até falei sobre o absurdismo, esse abraçar o absurdo, abraçar o abismo. Nada faz sentido e, portanto, tudo faz sentido se é tudo um fluxo. Se nada faz sentido, o contrário talvez também seja válido. Porque tudo depende de uma percepção. E se algo maior criou tudo isso, é porque ele considera importante. É porque ele é importante de alguma forma. Por mais que cognitivamente a gente não possa atribuir esses adjetivos, porque é muito mais do que isso, é muito mais que a cognição alcança. Esse mundo das ideias, muito além do que é. Eu acho que com isso eu termino o que eu tinha para dizer. Mas se voltar alguma ideia muito boa, como o cordão umbilical e o fio de Ariadne, não sei de onde eu tirei isso, faz sentido? Não sei. Mas eu gostei? Gostei, é isso. Lembrei de alguns tópicos que eu queria falar. O primeiro era sobre o Shinji e o fato dele usar muito o fone de ouvido, que é um presente dado pelo pai dele, se eu não me engano. É uma forma desassociativa de fugir da realidade, um escapismo. Ele faz isso para fugir do que acontece, de lutar contra os monstros dele, do interior dele. E eu fiquei pensando tipo sobre as formigas e as abelhas, como elas não têm uma noção de autoimagem, de indivíduo. Elas vivem em função da organização da colônia, né? Eles têm uma certa hierarquia que é funcional de alguma forma. E basicamente, quanto mais palavras você tem, quanto mais vocábulos você tem, mais você expande o seu universo semântico e a sua psicometria, a forma que você tem de medir a realidade a partir das palavras que você usa. E só assim, quando você atinge quando você atinge o meu Deus, quando você atinge os tímpanos de alguma pessoa, você atinge só o ente dela, não atinge o cerne. Você atinge só os nervos dela. E o nervo avisa pro cérebro e basicamente isso tinge de uma coloração de neurotransmissores que a pessoa emana, que não é a pessoa que controla. É algo meio aferente, né? Vai do corpo para o cérebro, que avisa o sistema nervoso central. No fim, estender o ego para outras pessoas e fazer com que você se veja nelas te faz ser mais empático, mais empático. E isso é muito louco. Mas é um problema para mim. Eu ainda tenho muita dificuldade de ver o outro como um ser humano, eu acho. Por mais que eu seja bem empático, por mais que eu goste das pessoas e de agir de um modo muito bom com elas, eu ainda acho que o ser humano é muito desgraçado em essência.